Você diz aí, gravando. Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Eu sou Kelly Morgana, sou nutricionista do CIAS, né? E é um prazer estar aqui com vocês encerrando a Semana da Saúde, né? A palestra de hoje é sobre como desenvolver a autonomia alimentar. E antes de apresentar nossa convidada, eu gostaria de falar um pouco da importância do nosso tema de hoje, né? A autonomia alimentar, ela faz com que a gente aprenda a ter consciência das nossas escolhas, né, alimentares, entendendo as nossas motivações, porque a alimentação, se a gente for pensar, é muito mais que nutrir, né, ela envolve vários aspectos, como cultural, social, afetivo, né, daí a importância da gente respeitar essas questões individuais, né? Então, ter autonomia alimentar nos impulsiona a mudança de hábitos, né? Proporciona liberdade e conhecimento para saber como me alimentar bem e de forma equilibrada. Então, com a nossa correria diária, né, as nossas multitarefas, né, com a casa, o home office, o ato de comer tem sido algo tão mecânico, né, mas podemos voltar, tá, a nos reconectar a comer de forma mais consciente e a compreender melhor como a gente come e o que a gente come, né? E essa busca ao autoconhecimento que a gente quer despertar através da palestra de hoje, tá? Então, como eu falei, teremos uma convidada muito especial, que é a Sara Neves. Sara é nutricionista, com foco no comportamento alimentar, pós-graduanda em nutrição clínica e funcional, terapeuta nutricional em formação empreendedora, né? Desenvolve um trabalho muito legal na área do comportamento alimentar, ajudando mulheres a fazerem as pazes com a comida e com o seu corpo, né? Através da autonomia alimentar consciente. Então, Sara, é um imenso prazer recebê-la mais uma vez, né? A Sara já fez uma participação conosco no Grupo Alimentar Mente, né? Então, gentilmente aceitou mais uma vez o nosso convite, né, para abranger essa temática a todos os servidores. Sara, em nome do Instituto Federal de Alagoas e do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal, CIAS, gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade para iniciar. Que linda, né? Sou muito feliz com esse convite. Então, primeiramente, né, boa tarde para todas vocês, ou todos vocês, né, que tem meninos também, homens. E como eu costumo dizer, eu tenho que começar falando o meu bordão de sempre, né? Oi, gente, no Brasil. Então, mais uma vez, Kelly, muitíssimo obrigada pelo convite. Você fez uma bela introdução, né, sobre a autonomia alimentar, como a gente pode desenvolver ela. E pouco a pouco eu vou explicando nos slides como vocês podem, tipo, alcançá-la. Que não vai ser da noite para o dia. Vai ter que buscar, né, autoconhecimento, se conhecer cada vez mais, conhecer um pouco sobre a sua rotina, para então você buscar a autonomia alimentar. Então, pode passar o slide, por favor. Certo, joia. Vou colocar aqui a apresentação. Vocês me dão um feedback de como está. Então, o tema de hoje vai ser sobre como desenvolver autonomia alimentar. Então, além de eu falar, eu gosto muito de trazer dinâmicas. Então, preparem aí o papel e a caneta para vocês anotarem quando eu pedir para vocês entrarem em ação, tá certo? Então, pode passar, Kelly, por favor. Minha apresentação, né, como a Kelly já tinha mencionado, eu sou nutricionista, com ênfase no comportamento alimentar. Sou completamente apaixonada por esse mundo. Sou uma nutricionista que não trabalha mais com dietas, pode parecer meio estranho, né, isso, tipo, uma nutricionista não trabalhar com dietas, mas eu não trabalho, eu trabalho com autonomia e a liberdade alimentar nas minhas consultas, né, nas minhas sessões. Então, eu sou pós-graduanda em nutrição clínica e funcional e atualmente estou fazendo uma formação de terapeuta nutricional, onde eu vou identificar a raiz do problema. O porquê você tem um comer emocional, o que há por trás desse exagero alimentar que você tem, principalmente, né, nessa época de pandemia, em que a ansiedade, os nossos sentimentos estão muito mais intensos.
Então, esse é o meu papel. Não trabalho com dietas, mas não vou dizer a hora que a pessoa vai comer, a quantidade que deve comer. Eu respeito quem faz isso, mas eu acredito que as dietas elas têm um prazo de validade. Então, eu escolhi trabalhar dessa forma para vocês poderem se conhecer pouco a pouco como está a sua relação com a comida. Pode passar, por favor. E antes da gente começar, eu queria perguntar a vocês o que é uma alimentação saudável. Então, eu queria ver se alguém poderia responder sobre o que é esse conceito, tá? Não existe certo ou errado, não se preocupe, que não estamos aqui para julgar ninguém. É só para a gente poder debater, né? Para ficar algo mais dinâmico nosso bate-papo. Então, Vanessa, que entrou agora, se quiser, pode comentar. Pelo chat mesmo, quem for tímido, né? Coloquem aí. Para vocês, o que é uma alimentação saudável? Eu acho que é uma alimentação que contém tudo que a gente precisa e que não tenha excessos, né? Nem carências, claro. Exatamente. Tem mais alguém? Mais alguém? Não? Pode passar, Kelly. Então, como eu tinha colocado, né, vocês em ação, a Vanessa respondeu que é uma alimentação saudável. E a alimentação saudável é justamente isso, né? Todo aquele alimento que fornece nutrientes para o nosso organismo, para prevenir, né, patologias, doenças, para o tratamento delas também. Mas também a alimentação saudável, ela não é apenas isso. Ela tem um contexto muito mais amplo. Então, como a Kelly tinha mencionado anteriormente, né? Se alguém desligou o microfone. A comida também ela é afeto, a comida também é prazer, é também nostalgia, é também acolhimento. Então, o termo saudável ele é muito mais complexo que a gente pode imaginar. Então, o alimento ele não fornece apenas nutrientes para o nosso organismo, mas também nos fornece emoção, sentimentos e não só a presença de nutrientes. A gente não come apenas nutriente. Pode passar. E como eu falei, né, o termo saudável é bem complexo. Então, aqui eu coloquei duas figuras, né, duas imagens da maçã com o visto, ok, que a pessoa pode comer, e o brigadeiro que não. Você não pode comer o brigadeiro, que a maioria, né, muitas pessoas discutem isso, que é o terrorismo nutricional, onde você só pode comer de forma saudável, né? De forma que o alimento só tenha nutrientes, como a maçã, as frutas, as verduras, os alimentos integrais, e esquece de poder comer determinados alimentos que é tidos como besteiras, né? Que a gente costuma dizer alimentos industrializados, brigadeiro, pizza, sanduíche. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidades ou doenças. Eu amo essa parte que fala sobre bem-estar físico, mental e social. A comida ela está presente em tudo. Eu sempre costumo dizer que a comida acho que é o segundo assunto que a gente mais discute, né? Tipo, na vida. Tirando a pandemia, né? Mas alimentação, relacionamentos. Quantas de vocês falam sobre seus relacionamentos amorosos e tudo mais? E a comida está em tudo. Então, quantas vezes, quando vocês vão querer comemorar uma promoção no emprego, comemorar um aniversário, comemorar um namoro, comemorar uma aprovação, vocês não usam a comida para ir para a pizzaria, para ir jantar, para comer sushi, porque a comida ela também faz parte de um processo social, mental também, e o físico, né, para poder nos nutrir. Pode passar. E aí vem uma polêmica, né? Recentemente, eu não sei se vocês viram, quem tem nada no Instagram deve ter visto, que recentemente uma digital influencer, ela relatou que 7 dias de jejum e eu não imaginava que iria ser tão mágico. Alguém aí viu essa polêmica? Coloca aí um eu, um sim, no chat. Sara, você consegue acompanhar bem o chat, né? Porque como eu estou passando a apresentação, eu não visualizo. Isso. Tá. Pronto. A Maria Karine colocou sim. Mais alguém? A Vanessa sim. Eu já não tenho nada nas redes sociais.
Então, né, em uma época com tantas informações, em que ou quem devemos acreditar? Onde todo mundo, onde todos os dias lança, né, sobre o que é saudável, o que não é, as dietas da moda, o que você vai fazer, o que você não deve fazer. E uma digital influencer postou justamente isso. A princípio, ela ia fazer um jejum, para aqueles que não sabem, ela ia fazer um jejum de 5 dias, onde ela iria se conectar com o corpo, né, com Deus e com a natureza. E a gente tem que comentar 2 pontos sobre essa digital influência em relação a esse tema aqui, né? Sobre esse jejum. Primeiro, né? Não querendo entrar na parte religiosa, mas ao mesmo tempo entrando, né? Porque ela quis causar uma polêmica. O jejum, quem faz jejum com afins religiosos, o jejum é entre a pessoa e Deus. Só entre ela e Deus. Não precisa o mundo inteiro saber, né? Tem que ser no secreto. Segundo ponto, ninguém consegue fazer um jejum de 7 dias. De 5 e depois ela passou para 7 e agora, como a Vanessa falou, o próximo ela quer passar 14 dias. Então isso só vai fazer com que você desconecte do seu corpo, desenvolver transtornos alimentares como compulsão alimentar, anorexia, bulimia, deficiências de nutrientes. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita preocupação, cautela quando a gente vai informar o que a pessoa deve fazer ou não. E ainda mais quando é uma digital influencer, né? Quando é uma figura pública. Quantas meninas, quantas mulheres que já estão desesperadas nessa época de pandemia, estão bem ansiosas, né? Engordando por conta da ansiedade, vão querer fazer esse tipo de jejum. E vão perceber que não vão aguentar passar muitos dias sem comer, vai vir a comparação e em seguida vai vir a frustração por não ter conseguido. Então, eu acho que isso daí serve como alerta para vocês não fazerem esse tipo de coisa, porque não é nem um pouco saudável, não é nem um pouco. A Kelly também é nutricionista, sabe? Não é nem um pouco. Tudo bem, se for por afins religiosos, ou se foi o nutricionista que falou. Eu, quando trabalhava com dietas, eu nunca passei jejum intermitente, nunca achei que fosse preciso, porque para mim desconecta dos seus sinais internos de fome de saciedade, principalmente para pessoas ansiosas. Mas quem passa, tudo bem, respeito. Mas você passar 5, 7 dias sem se alimentar, eu acredito que ela não passou esse tempo todo, né? Deve ter tido alguma coisa aí por trás. E eu sempre costumo dizer... Alguém quer falar? Acho que não. Eu sempre costumo dizer que, no fundo, a gente sempre sabe o que é certo. Por mais que vocês queiram buscar nas mídias, vocês sabem o que é certo para vocês. Vocês podem estar desesperados, querendo o imediatismo, mas, no fundo, a gente sempre sabe o que é a verdade. Pode passar. E aí eu pergunto, né? Vocês me perguntam, Nutri, por onde devemos começar, então? E aí eu respondo, construir uma nova mentalidade e lembrar que o poder está na sua mente. Pode passar. E aí, eu vou explicar pouco a pouco o que é que vocês podem fazer para alcançar a autonomia alimentar. Mais na frente, eu vou pedir para vocês pegarem um papel e caneta, para vocês poderem colocar em prática, né? E depois daqui, se vocês já puderem, vocês já vão colocar e implementar no dia a dia de vocês. Então, desenvolver uma nova mentalidade é desenvolver o autoconhecimento. Eu falo muito isso nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, que a Kelly me acompanha, né? Se você quer emagrecer, se você quer mudar os hábitos, é necessário você se conhecer. A comida, ela está apresentando algum papel na sua vida que ainda não foi identificado. Não sei se você está infeliz com o seu relacionamento, se você está infeliz com o seu corpo, com a sua vida, com o seu trabalho, se está tendo alguma insatisfação sexual, onde você está descontando as suas emoções na comida. Então, é desenvolver o autoconhecimento. Em que momentos você costuma exagerar? Será que é quando você discute com alguém? Será que é quando você faz muitas dietas e depois percebe que não está aguentando? Então, em que momento? Será que é quando você está muito ansiosa? Então, desenvolver o autoconhecimento. Rever padrões de beleza. Rever padrões onde ditam, né? Que tem que ter o corpo perfeito, que tem que ter o corpo ideal. E eu sempre costumo dizer isso para as minhas clientes. O corpo ideal é o seu, é aquele que você habita. Parar de sabotar, né? De falar que você é um fracasso, que você nunca vai conseguir emagrecer, nunca vai mudar os seus hábitos, nunca vai comer de uma forma mais saudável. Se você realmente diz isso, as chances de dar certo é mínima, né? Eu acredito muito na lei da atração. Então, se você fala isso,
realmente o universo vai conspirar para que isso seja realidade. Não classificar os alimentos como certo ou errado, que nem aquela imagem que eu mostrei sobre a maçã e o brigadeiro, em que a maçã é ok, né? É saudável, o brigadeiro não. Então, quando a gente categoriza muito, classifica muito o alimento como pode, não pode, proibido ou permitido, a chance de você perder o controle depois é muito maior. Por quê? Porque aquele desejo do alimento proibido sempre é mais gostoso, né? Desconstruir a mentalidade e cultura da dieta, fazer com que vocês parem de fazer dietas restritivas, parar de fazer, tipo, realmente dietas, de contar calorias, mais uma vez, de julgar o alimento como certo ou errado, de parar de querer seguir as dietas da moda, parar de comentar sobre comida o tempo inteiro, né? Falando, isso daí tem tantas calorias, isso não tem, isso eu posso comer e aquilo não. Reconectar-se consigo mesma. Então, o reconectar é você parar e observar quais são os pontos que precisam mudar na sua vida. Quais são os pontos que você acredita que deve fazer para alcançar os seus objetivos de fato. E para construir uma nova mentalidade, é necessário você estar disposto ou disposta a abrir mão das crenças e dos pensamentos que te sabotam. Pode passar. E aqui eu queria que vocês entrassem em ação, né, comigo aqui e comentassem aqui no chat mesmo. Queria saber se vocês sabem a diferença entre liberdade alimentar, exagero alimentar e prisão alimentar. Quem souber explicar só um e a outra pessoa vai explicando o outro e por aí vai, eu vou ficar bem contente, né, em receber esse feedback de vocês. Então, coloquem aí. Se a Kelly quiser falar também, vai dar uma forcinha aí para as meninas. Vamos lá, eu queria também ouvir esse feedback, para ver o que é que as pessoas entendem, né? Uhum. E aí foi legal que você falou no slide anterior, Sara, porque é muito daquela questão do que a gente fala tanto, da reeducação alimentar, né? Que a gente sabe que reeducar vai muito mais além, né? É mudança de hábito, né? Não é necessariamente uma dieta muito restritiva, né? Porque a gente sabe que a gente não vai alcançar aquele objetivo a longo prazo, né? E com a reeducação alimentar, essa mudança de hábito, a gente consegue ter resultados, né, mais positivos, né, mais consistentes, né? É isso que a gente quer passar, né? Claro que a gente não está falando quando você tem alguma restrição, né, realmente alimentar, né, física, né, alguma patologia, né? Isso aí a gente, né, é tudo muito individualizado, né? Mas é importante ter essa consciência da reeducação alimentar e mudança de hábito, né, consistente. Exatamente. Caso você tenha alguma patologia, né, alguma doença, comorbidade, como intolerância à lactose, como diabetes, Isso. claro que você vai ter que ter um controle maior, né? Então, por exemplo, se você se tem intolerância à lactose, você vai comer produtos sem a lactose, porque senão você vai, tipo, passar mal, né? Então, tem que ter, tipo, essa moderação. E como tudo na vida, né? Eu prezo muito pela linha do equilíbrio. Nem ser 8, nem 80. Nem comer só 100% saudável. E nem comer que nem enfiar o pé na jaca e comer como se não houvesse o amanhã. Então, é realmente ter o equilíbrio. Saber dosar, né? Então, já que ninguém respondeu, ficaram tímidos, né? Eu vou explicar sobre esses 3 conceitos bem rapidinho. Muitas pessoas confundem quando eu falo liberdade alimentar e exagero alimentar. Liberdade alimentar, eu busco isso muito, né? Eu luto muito isso na nutrição, pela autonomia alimentar e a liberdade alimentar. É fazer com que você coma aquilo que você quer, mas respeitando os seus sinais de fome e de saciedade. Respeitando se você realmente está com vontade de comer um chocolate, por exemplo. Então, você realmente está com vontade? Coma. É você pôr limites entre o saudável e não saudável. Pôr o equilíbrio, né? Saber dosar, como eu comentei. Isso é liberdade. Por quê? Porque é uma liberdade de escolha, onde você está escolhendo o que é que você vai comer. E não alguém que ditou para você dizendo, olha, Kelly, você tem que comer isso.
Não, isso não é liberdade. Liberdade é você escolher aquilo que você vai comer. Exagero alimentar é diferente de liberdade. Por exemplo, eu coloquei essas imagens e essas imagens foram bem estratégicas. Um exemplo, se eu quiser comer chocolate, eu posso comer um pedacinho e vou ficar satisfeito, porque eu escolhi comer esse chocolate. Já o exagero alimentar é quando você come em altas quantidades. Né? Um exemplo, quando você come, sei lá, uma caixa de bombom, né? Quando você ultrapassa já a sua saciedade. Você está tão cheia que às vezes chega tipo, até passar mal, né? Que cometeu o exagero. Então, muitas pessoas confundem liberdade com exagero. Liberdade é saber fazer uma escolha consciente. O exagero, não. Você não fez uma escolha consciente. Você comeu a mais do que deveria. Claro que tem épocas de exageros que a gente comete. Por exemplo, no final do ano, né? Na ceia de Natal, nas festas juninas, no aniversário. Muitas vezes a gente comete o exagero, mas é um dia tipo esporádico, né? É um dia que não acontece todos os dias. E a prisão alimentar, como o próprio nome já diz, é você não comer o chocolate. Você não pode comer o chocolate de jeito nenhum, porque, sei lá, senão vai preso. Ou se você comer o chocolate, você vai engordar. E eu sempre costumo dizer isso, que nenhum alimento é capaz de te fazer emagrecer de maneira isolada ou engordar. Então, eu acho que se vocês tiverem dúvida, podem perguntar se ficou claro, né? A diferença da liberdade, saber fazer escolhas saudáveis, exagero, quando você come em grandes quantidades e você se desconecta da sua sociedade, né? Por exemplo. E a prisão é quando fala que chocolate é proibido, não pode comer. E eu falo muito que a liberdade também é autorresponsabilidade. É você decidir se você deve fazer isso ou aquilo. Mais na frente, eu vou explicar um caso clínico bem interessante de uma cliente minha que eu atendi, em que ela usou a liberdade alimentar. Então, pode passar, Kelly, por favor. Esse é o relato clínico, né? Ela que comentou, não fui eu. Ela disse: estou satisfeita, posso fazer escolhas. Posso não comer esse alimento hoje, porque sei que amanhã irei para a casa do meu avô e ele fará um prato diferente. Ou seja, ela teve liberdade e autonomia alimentar para escolher se ela deveria comer aquele alimento ou não. Ou se ela poderia, tipo, esperar um outro momento, onde ia ser na casa do avô, que ele iria fazer um prato diferente. Então, muitas pessoas acham, você trabalha com liberdade alimentar, Sara. Então, eu vou comer tudo que eu quiser pela frente, a quantidade que eu quiser. Não. Aos poucos, você vai desenvolvendo essa consciência. O exagero, muitas vezes, ele está associado com a privação. Você se privou tanto de comer chocolate que quando agora você pode, você quer comer como se não houvesse um amanhã. E pouco a pouco, você vai se conectando e percebendo que às vezes você nem gostava tanto de chocolate. Você só comia porque achava que não podia. E é diferente de dizer, né? Sou um fracasso. Não soube recusar uma fatia de bolo de chocolate. Algumas de vocês já passaram por isso, alguém ofereceu, sei lá, uma fatia de bolo de chocolate, você já estava cheia, mas você aceitou por educação e depois você falou essa frase: sou um fracasso. Eu nunca vou conseguir mudar os meus hábitos, eu não soube recusar nem um pedaço de bolo. Alguém já passou por isso? Coloca aí um sim, um não. Deixa eu ver aqui. Então, quando assumimos a responsabilidade, as coisas começam a fluir, né? A autorresponsabilidade, como eu falei. Pode passar. E lembre-se, né? Como a Kelly falou logo no comecinho, ter autonomia alimentar é saber fazer suas próprias escolhas, independente do lugar que esteja. Ou seja, como a minha cliente ia para casa do avô, mas ela decidiu, né? Ter consciência daquilo que está comendo, sem culpar ou julgar o alimento. É bem diferente de se despedir da comida ou colocar a alimentação saudável por uma obrigação. Eu percebo muito isso, que pessoas que querem ter um acompanhamento nutricional falam assim, ou fazer dietas por conta própria, falo bem assim, hoje eu vou me despedir da comida, não vou comer mais sanduíche. Aí se despede no domingo, na segunda inicia uma nova dieta, às vezes passa 3 dias e começa tudo de novo. Então, quem nunca, né, falou que vai se despedir da comida?
E eu sempre digo, né, a despedida, tipo, é um termo tão forte, né? Para que você se despedir? Né? O mundo, eu sempre pergunto para as minhas clientes, você acredita que o mundo vai acabar amanhã? Que esse alimento você não vai poder comprar mais nunca na sua vida? Aí elas dizem, não, tipo, eu posso, né, separar uma porção e comer quando eu tiver vontade. E, ou seja, ela está desenvolvendo a autonomia aos poucos. E geralmente, Sara, às vezes até marca, né, aquele dia, e a maioria das vezes acontece muito de não fazer, de chegar aquele dia, não faz, e aí se sente frustrado, né? Fica achando, né, que está fracassada, e não é bem assim, né? Quando a gente se autoconhecer e muda um pouco, né, dessa mentalidade, a gente sabe que a alimentação saudável a gente pode ter a cada refeição. Se um dia, né, não saiu como programado, aceite, né, e recomece, né? A cada refeição você tem a chance de fazer uma alimentação melhor, né? Esquece, né? Mas aí fica aquele ciclo, né, do fracasso, enfim, porque sempre há um dia determinado, né? Exatamente. E vem a obrigação, né? Como você, tipo, falou, que muita gente nem consegue pôr em prática. Ver se vem uma obrigação, tipo, não é interessante, né? Tipo, fazer. Você foi obrigada a fazer isso. Não veio por uma escolha sua. Verdade. Pode passar. E aí, vocês vão poder se questionar, né? Dizer, tá, e o que isso tem a ver, né? O que o medo tem a ver? Ela já está misturando as bolas aí. Autonomia, medo, o que isso tem a ver? Apenas tudo. E uma das coisas que eu mais falo, uma das coisas que mais trava alguém se chama medo. Em algum momento da sua vida você já teve. Até porque tudo que é novo nos assusta. Você vai poder entender o que há por trás desse medo. E aí eu pergunto para vocês, né? Você tem um costume de abandonar algo? Exemplo, abandonou um estilo de vida mais saudável, pois teve medo de não conseguir. Começou a fazer, tipo, caminhada, atividade física, super empolgada, e depois parou, porque teve medo e disse, eu não vou conseguir, eu sou um fracasso. Começou a implementar, a consumir mais frutas. Parou na caminhada, porque teve medo dos julgamentos, do que as pessoas iriam achar de você, se você emagrecesse muito, se você não participasse mais das reuniões com ela, né? Porque muitas pessoas acham que se alimentar saudável vai se excluir dos amigos, e não é isso. E aí eu pergunto, você tem o costume de travar diante das situações, de ficar paralisado diante dos problemas, que nem nessa imagem 1, né? Então, como vocês podem ver, esse menininho, ele tá se escondendo aí nas pernas de uma moça, porque o cachorro quer morder ele. Ou seja, ele ficou com tanto medo que ele ficou paralisado diante da situação. Ele não soube, tipo, reagir, porque o medo travou ele. Ou você é a segunda opção, que mesmo com medo, mesmo apavorada, você conseguiu correr. Tô dando um exemplo, tá, minha gente, aí nessa imagem do que eu consigo entender. Você com tanto medo, mesmo assim, você enfrentou, tipo, o cachorro, você, tipo, correu, né? Então, existem dois tipos de medos. Aquele medo que paralisa e aquele medo que, mesmo você com medo, você enfrenta. E isso é trabalhado no autoconhecimento. Eu sou uma pessoa medrosa. Quem me vê assim pensa que eu sou super, mega desenrolada, mas eu tenho os meus medos. Mas eu já fui a opção número 1, em que eu tinha medo das coisas e me paralisava. Eu não sabia, tipo, o que eu poderia fazer. Hoje, mesmo com medo, eu enfrento. Eu tenho coragem de enfrentar, como nessa imagem 2. Então, tudo é possível, né? Então, eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram medo. Pode passar aí, Kelly. Se vocês já tiveram medo em uma dessas coisas, por favor, peguem um papel e uma caneta e anotem as coisas que dessas 10 perguntas, 10 frases, quer dizer, que você tem medo. Se você tiver medo, você vai anotar e a partir de hoje você vai buscar formas de você minimizar esse medo, tá certo? Então anotem aí, por favor. Número 1. Tenho medo de não parar de comer. Então, se você tem esse medo de achar que não vai parar de comer, anote aí. Número 2. Tenho medo em me permitir comer sem restrição e engordar. Você tem medo que, por exemplo,
você não faça dietas, né? Se livre das dietas, e você não precise fazer uma restrição e você engordar porque você não restringiu, por exemplo. Número 3. Tenho medo da comida ter mais controle sobre mim. Você tem medo, né, que a comida tenha mais força do que você. Anote aí. Número 4. Tenho medo de sair da minha zona de conforto, medo do novo. Essa daí eu acho que é pesada, né? Eu acho que muita gente tem, né, isso. Medo de sair da zona de conforto. É tão bonzinho, né, o estado que a gente tá, mas a zona de conforto não permite a evolução. Você nunca vai mudar porque você está estacionado no mesmo lugar. Então, anota aí, se você tem medo de sair da zona de conforto, se você tem um medo do novo. Número 5. Tenho medo de me isolar dos encontros sociais com os meus amigos e familiares. Então, você tem medo que se você buscar a autonomia alimentar, você vai ter que deixar de sair com seus amigos. Tenho medo de não conseguir manter o foco. Tenho medo de não saber dizer não, para não decepcionar a outra pessoa, mesmo sabendo que eu não estou com tanta vontade de comer. Que nem aquele exemplo do pedaço de bolo de chocolate. Às vezes você aceita por educação, mas já estava cheia. Então você tem medo disso, medo da pessoa te achar grossa, te achar mal educada porque você não aceitou. Anote aí. Tenho medo de não conseguir emagrecer. Esse é um medo que eu percebo que muitas clientes têm. Tenho medo de ser julgada. Tenho medo de não me controlar com a comida. Então, algumas de vocês, né, pode falar aí qual desses medos, qual a numeração, né? Se não conseguiu escrever tudo, pode tirar foto. E aí, alguma de vocês pode dizer qual foi o número aí que vocês pontuaram? Diga aí, minha gente, não me deixe no vácuo, né? Eu não estou vendo o chat, aí não estou. Dá uma impressão. Eles não estão falando, não estão conversando hoje, elas estão bem participativas. Então, acredito que vocês não têm medo de nada, né? Nenhum desses 10 itens. Porque não falaram? Pode passar. Pode passar. Tá. E aí, eu queria saber de vocês, né? De onde vem a sua motivação? De onde vem a sua motivação em querer emagrecer, em querer mudar os seus hábitos, em querer ter um estilo de vida mais saudável? Um estilo de vida mais saudável que vai te promover tanto a saúde física, te dar mais disposição, mais saúde, como te promover também saúde mental, te deixar mais animada, mais encorajada. Então, de onde vem essa motivação? Existem dois tipos de motivação: a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Então, a motivação intrínseca é aquela motivação que vem de dentro, aquela motivação que parte da gente. Por exemplo, como essa menina, estudar porque a motivação partiu dela. Ela teve vontade de estudar por conta própria. Ninguém motivou, ela mesma teve a motivação que partiu dela. Ou a motivação extrínseca, que vem de outras pessoas, que vem do mundo externo, através de amigos, relacionamentos, familiares. Então, de onde vem essa motivação e por que eu considero ela tão importante? A motivação intrínseca ela é muito importante, como a extrínseca. Porém, a extrínseca, a intrínseca, quer dizer, ela é mais importante. Por quê? Quando você se mantém motivado para atingir um determinado objetivo e essa motivação vem de você, as chances de dar certo é bem maior. Porque mesmo que surjam os desafios na caminhada, na mudança de hábitos, por exemplo, ou qualquer outra área da sua vida, você que manteve essa motivação, ela partiu de você. Você Elisângela, por exemplo, que falou: eu quero mudar os meus hábitos porque eu estou percebendo que eu estou muito cansada, eu estou percebendo que, a alimentação está me fazendo mal, as minhas taxas de exame estão, alteradas, então eu quero mudar os meus hábitos, porque veio de mim. Já a extrínseca, ela é importante, porém, se você não tiver a motivação que vem de você, a chance de dar certo é menor, porque veio de outras pessoas, não veio de você. Adivinhou? Ah, perfeito, aí.
A Elisângela disse que eu adivinhei, né? Sobre a motivação intrínseca, né? Perfeito, aí, bem conectadas estamos. Um exemplo, né, que eu posso dar aí, sobre... Eu sou a louca dos exemplos e eu sempre dou exemplo das minhas clientes. Uma futura cliente, né, que acredito que um dia ela será, ela sempre me procurava para marcar consulta, mas sempre terminava desmarcando. E depois eu percebi o porquê ela desmarcava. Porque a motivação não vinha dela, a motivação vinha do mundo externo, que era o marido. O marido dela dizia que ela tinha que emagrecer, porque senão, tipo, ia se separar. Então, aí, ó, a motivação não veio dela. Quando a motivação realmente partir dela, ela perceber que ela deve mudar por ela e não por ninguém, aí ela vai me procurar. Mas enquanto não houver essa mudança de mentalidade, vai ser difícil. Claro que ela pode se manter motivada por outras pessoas, mas é um pouco difícil, né, de acontecer. Pode passar. E aí, eu quero que vocês peguem um papel, tá? Por favor, eu acredito que vocês já estão. Um papel e uma caneta. A Kelly, se também quiser participar disso, porque pode ser tanto relacionado com a comida, como qualquer outra área da sua vida, tá? Então, é transformando desejo em metas. E para que servem as metas? As metas, elas servem, elas têm o objetivo de serem concretizadas, né? De serem realizadas em qualquer área da sua vida, seja ela pessoal, profissional, espiritual. E com isso, é necessário trabalhar as metas com prazo de validade, para evitar a procrastinação. E a famosa frase, amanhã eu começo, e esse começo nunca chega, e quando você vai perceber, já chegou dezembro e você não fez nada, né? Então, são metas alcançáveis. Por que metas alcançáveis? Porque você não vai colocar, vamos supor que, sei lá, vamos dar um exemplo bem aleatório. Eu vou namorar com o Caio Castro, vamos supor aí, né, um famoso. Tipo, pode acontecer, né, mas a chance de acontecer é mínima, né, porque ele nem me conhece, não sabe nem que eu existo. Então, como eu vou colocar isso, né? Então, coloca metas alcançáveis, metas que você acredita que vai realizar. E coloca o prazo de validade. Então, pega um papel, eu trouxe até um modelo que eu sempre faço com as minhas clientes. Pega um papel, desenha círculos. Eu recomendo não fazer tantos círculos, né? Mas desenha quantos círculos você quiser. Eu recomendo fazer de 3 a 5, né? Para não ficar muita coisa. Vai desenhando círculos e dentro dos círculos você vai colocar coisas que você acredita que deve mudar na sua alimentação. Então, vamos supor, eu quero beber mais água. Beleza, mas quantos litros de água eu quero beber? Se eu não tomo nenhum litro, eu não vou colocar 2 litros de uma vez. Eu, Sara, vou beber 1 litro de água por dia. Então, essa é a minha meta. Estou dando um exemplo, tá? Coloco dentro do círculo essa frase, né? Beber 1 litro de água por dia. Outro exemplo. Praticar algum tipo de atividade física. Caminhada. Beleza. Quantas vezes na semana? 2 vezes na semana praticar caminhada. Coloca dentro do círculo. E por aí vai. Se você não tem o hábito de consumir nenhuma fruta, coloca. Pode passar aí, viu, Kelly? Que nem esses círculos, né? Vamos supor, se você não tem o hábito de consumir nenhuma fruta, coloca aí dentro do círculo que quer consumir uma porção de fruta por dia. Para quem não consome nenhuma, uma porção já é uma vitória. Você não vai colocar que vai consumir 5, né? Para quem não consome nenhuma. Diminuir, vamos supor, a quantidade de chocolates. Então, se você tem o hábito de consumir chocolate todo dia, começa a diminuir, começa a colocar os quadradinhos, né? Aumentar o consumo de água. Eu não bebo nenhum, então eu vou colocar 1 litro de água por dia. O exemplo da atividade física que eu citei, praticar 2 vezes na semana, caminhada, né? Outra atividade que você se identifique. Diminuir, né, os alimentos industrializados, diminuir a frequência que eu peço no iFood, como sanduíche, pizza, coloca aí. Não só essas, né, mas o que vier na sua mente. Ninguém melhor do que você, para saber o que é que você deve fazer. E aí, em cada coisinha dessa, você só precisa puxar uma setinha, porque as outras você já vão entender que cada uma vai ser a mesma setinha. Você vai colocar o dia que você vai começar a realizar essas metas. Então, hoje é dia 30. Se você quer começar hoje, coloca
dia 30/4. Ou, se quiser amanhã é dia 1º, né? Coloca dia 1º/5. Coloca aí o dia que você quer iniciar e até o dia que ela vai. Então, vamos supor que eu vou iniciar amanhã. Amanhã, dia 1º/5, até o dia 1º/6. Colocar aí essas metas para um mês, mais ou menos. De 15 dias a um mês, ou por semana, vocês quem sabem. E aí, você vai escolher um dia na semana, um único dia, para você fazer uma reunião semanal com você mesmo. Então, você pontuou isso, colocou o dia que você vai começar, o dia que vai acabar, e você vai ver se essas metas estão sendo eficazes, né? Se realmente estão funcionando. E aí você vai fazer a reflexão. Eu estou conseguindo? Né? Quais foram os dias da semana? Vamos supor que eu escolho o domingo. Então, todo domingo eu vou analisar essas metas. Será que eu estou conseguindo? Aí você vai colocar. Se quiser, bota uma legendinha, os dias que você conseguiu, os dias que não conseguiu. Quais os pontos que eu preciso melhorar para atingir? Se você perceber que o consumo de água foi durante a semana inteira, que você vai fazer essa reunião por semana, você perceber que só 2 dias você conseguiu 1 litro de água, por exemplo. Você vai colocar quais são os pontos que precisa melhorar para atingir. Exemplo, eu não consegui consumir frutas durante a semana porque faltou planejamento, porque eu não fui, tipo, ao supermercado, na feirinha comprar, porque não deu vontade. Então, coloca aí. Sempre colocar o motivo que não deu certo. A justificativa. E como você vai sentir quando alcançá-la? Então, como você vai conseguir... como você vai se sentir quando alcançar essas metas? Que sensação você vai ter? Anota aí essa pergunta também. E o que você precisa focar para evitar a procrastinação? Então, para evitar que você sempre adie para amanhã, e esse amanhã nunca chega. Então, o que é que você precisa fazer? Será que você precisa fazer um planejamento? Será que você precisa colocar, tipo, mais prioridade na sua vida? O que é que você precisa? E quais hábitos que você precisa desenvolver para alcançar? Quais são esses hábitos que você precisa desenvolver para alcançar cada uma dessas metas? Então, o prazo de validade pode ser, sei lá, de 15 dias, de 20 dias, de um mês, o tempo que você quiser. Eu recomendo que por semana você escolha um dia para você avaliar se essas metas estão sendo executadas. Se você perceber que está sendo de boa, ótimo. Se você quiser, você vai acrescentando mais. E assim vai continuando. Por quê? Porque isso vai te ajudar a mudar os seus hábitos e você perceber o que é que vai precisar ser melhorado e o que é que está funcionando na sua vida. Pode passar. E aí eu queria perguntar a vocês se vocês têm uma boa relação com a comida. Coloca aí. Maria Karine, Vanessa, Elisângela. A Maria Karine disse que sim, que tem uma relação boa com comida. Vamos falando. Pode passar. E aí, o que é ter uma relação boa com a comida, né? Porque muitas pessoas dizem, eu como de tudo, não tenho uma boa relação com a comida. Então, será mesmo que você tem uma relação boa com a comida? A Elisângela falou que mais ou menos. Então, vamos ver aqui para vocês poderem melhorar, né? Caso precise. Dizer não ao terrorismo nutricional, que nem eu falei antes, parar de contar calorias, de julgar o alimento, de querer ir para a academia para compensar, um exemplo, aquilo que você comeu e dizer a famosa frase, hoje está pago, porque eu comi muito, e depois fui para a academia compensar. Parar com isso, né, desse terrorismo. Parar de fazer dietas, pois elas só pioram a sua relação com a comida e com o seu corpo. Então, mudar hábitos vai muito além de fazer dietas. Comer com prazer, sem culpa e sem gula. Ou seja, prestar atenção naquilo que você está comendo, comer devagar, apreciar o alimento que você está comendo e sem se culpar depois. Se você comeu, sei lá, uma coxinha, por exemplo, não se culpar depois. Comeu, volta à sua programação normal. Como a Kelly disse,
Na próxima refeição, você segue a sua rotina normal, a sua programação normal. Comer alimentos variados, né? Caprichar na qualidade, permitir saborear novos alimentos. Muitas pessoas acham que não gosta de um determinado alimento, sei lá, que não gosta de brócolis, mas às vezes nunca nem comeu brócolis para dizer que não gosta. Então, experimentar novos alimentos, né? Se permitir a experimentar coisas novas. Nesse ponto, é até bom colocar, Sara, quando a gente é bebê, né? Que está iniciando a introdução alimentar. Para a gente considerar que aquele bebê ele não gosta, né, do alimento, a gente tem que oferecer pelo menos umas 10 vezes, né? E aí a gente acaba perdendo, né, isso. E aí com o adulto, não necessariamente é diferente. Às vezes a gente tem que, né, tentar, né? E muitas vezes, caso realmente a gente não goste daquele alimento, você deu o exemplo do brócolis, mas assim, de repente, uma torta de brócolis, eu fazer preparações diferentes, né, que eu possa aceitar aquele alimento, tão nutritivas quanto o próprio brócolis, né? E aí ter ter essas alternativas também para a gente estar variando mais a nossa alimentação. Exatamente. Quando você estava falando isso, eu lembrei também da introdução alimentar. Então, oferecer de 10 até 15 vezes, né, para um bebê aquele alimento, que não vai ser de cara que ele vai gostar. Então, com a gente é a mesma coisa. Eu percebo que muitos adultos têm um paladar infantil, né, do salgado, do doce, não permite conhecer outros sabores, né, como o azedo, o amargo. Então, implementar coisas novas, né. Por exemplo, se você não gosta de chuchu, faz uma torta de chuchu, faz uma preparação diferente que utilize o chuchu. Se você não gosta de frutas, faz preparações que utiliza a fruta no iogurte, junto com alguma oleaginosa, como castanhas, para você, aos poucos, se familiarizando com esses alimentos que você não tem tanto costume. E não usar a comida como recompensa, né? Ah, hoje eu tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Eu sempre digo que eu amo comer, né? Comer é muito bom, mas a comida ela não é o único prazer. Existem coisas muito maiores do que a comida, né? Existem outras formas de prazeres, sem ser relacionado só à comida. O problema disso é que até nesse momento que a gente está passando, né? Até a gente vai falar, porque para as pessoas nem sempre se sentirem culpadas, porque pode acontecer de eu comer, né, um determinado alimento por uma questão emocional, não é? Vamos pensar assim, é até normal. O problema é quando isso é frequente, como você falou, né, Sara, né? A gente tem que entender, tentar diferenciar isso, e outra coisa é quando a comida é o seu único refúgio. Então, aí tem um problema, né? Então, se a gente não consegue, né, olhar, né, além do alimento, né, aí realmente a gente precisa de ajuda, né? Exatamente, como a gente falou, né, no outro encontro. Todos nós temos o comer emocional, né, que é aquele que não é a fome física, que não é a fome do estômago, que a gente está comendo, por exemplo, uma fatia de bolo de chocolate, muitas vezes sem estar com fome, porque está com um amigo. Todos nós temos o comer emocional. Ele não é saudável quando ele vira um exagero. Quando em todos os momentos da sua vida você está utilizando a comida como forma de refúgio, como uma forma de escape. Que é como se a comida ela apresentasse para você um prazer momentâneo. Então, hoje eu briguei com o meu chefe. Então, eu vou comer uma panela de brigadeiro, porque a comida, naquele momento, está me apresentando uma sensação de afeto, de acolhimento. Ela está me acolhendo. Aí depois vai vir a culpa, porque veio o exagero. Então, você identificar, né, que eu sempre digo, identifica a raiz do problema. O porquê você está comendo assim. Presta mais atenção no que você está comendo, para você ir aos poucos e resgatando, né, esses sinais. Pode passar. E aí, também, fazer um planejamento, estabelecer as metas alcançáveis, aquelas que eu citei, e ser fiel àquilo que você se propôs a fazer, sem buscar pelo perfeccionismo. Eu amo uma frase que diz, feito é melhor que perfeito. Então, se você quer buscar o perfeccionismo, sinto lhe dizer que você nunca vai alcançar. Então, mude o que está nas suas mãos, né? O que você tem em suas mãos para você mudar aos poucos?
E esse é um exemplo de uma cliente minha, que ela já chegou a gastar R$ 500 só com lanches. Pode parecer absurdo, mas ela já chegou a gastar R$ 500 só com lanches que ela pedia. E aí vem a frase, né? Será que mesmo que uma alimentação saudável, em termos nutricionais, ela custa caro? Quantos de vocês, façam aí as contas depois, né? Quando acabar a aula de hoje, quantos de vocês gastam com alimentos industrializados, pedindo lanches, pedindo em iFood, delivery? Coloca aí, por mês, quanto seria isso, né? Será que daria esse valor de R$ 500, R$ 100, R$ 200? O que é que você poderia fazer com esse dinheiro se não fosse utilizando a comida? Você poderia fazer um novo curso, poderia comprar algo que você está precisando. E acredito que a Kelly já deve ter ouvido muito falar, né? Que a alimentação saudável custa caro. Sim, muito. É aquela, é aquela questão das crenças limitantes, né? Assim, né? E não é bem assim, né? Quando a gente vai ver, quando a gente vai trabalhar, apresentar o que é uma alimentação saudável com comida de verdade, né? Que a gente fala, né? Enfim, colocando os alimentos naturais como base, a gente vê que não é bem assim, né? E quando coloca mesmo na ponta do lápis, como você faz, quando você está dando o exemplo, e aí quando a gente vai comparar, não é bem assim, né? Isso, quando vai ver, tipo, você gastou o que deveria, né? Exatamente. Pode passar. E aí, como eu falei antes, né? Na outra aula eu comentei sobre isso, que eu acho bem interessante comentar com vocês. Sobre a diferenciação, né? A diferença de fome física e fome emocional. Então, a fome física, para aquelas que não sabem, é a fome do estômago, né? É quando o nosso estômago nos mostra que chegou a hora da gente comer, o famoso roncar. Então, né? Quantas pessoas, quando estão com fome, o estômago começa a roncar, a mostrar que chegou a hora ou que está chegando a hora de você comer. Então, a fome, ela cresce aos poucos, não cresce de uma forma repentina, ela vai crescendo aos pouquinhos, pouquinho em pouquinho. A comida, ela te traz saciedade, você come e já fica satisfeito. Então, isso é a fome física. É o seu corpo te mostrando que chegou a hora ou que está chegando a hora de você se alimentar. Já a fome emocional, como o nome já diz, é a fome dos sentimentos, como a gente falou. Tá triste, tô comendo. Tô feliz, tô comendo. Tô no TPM, tô comendo. Sempre você tá utilizando a comida aí na sua vida. Então, ela é a ausência de sinais físicos, você não tá com fome, você muitas vezes está no tédio e por isso que tá comendo. Desejos específicos de determinados alimentos, geralmente são alimentos mais calóricos e não nutritivos, em termos nutricionais, como sanduíche, pizza, sorvete, né, alimentos que não são saudáveis, digamos assim. Não passou tanto tempo desde a última refeição, então você comeu agora, daqui a meia hora você já quer comer de novo. E você muitas vezes nem estava com fome, só estava mais com o famoso tédio, né? Necessidade de grande volume e urgência. Então, se você não comer agora, parece que o mundo vai acabar. Você já fica irritado, você já fica estressado. Vocês acreditam que tem mais a fome física ou emocional? Coloca aí. Pode passar, Kelly. E como resgatar, né, esses sinais internos de fome e de saciedade? Então, cada uma de vocês acredita que quando estão com fome, fica aí uma dessas imagens, né? A número 1, que fica estressada. Eu sou uma pessoa muito calma, mas quando eu tô com fome, eu fico bem estressada, bem impaciente. Então, fica estressada, às vezes fica com dor de cabeça, com dor no estômago. E uma vida, né, que é que nem um meme, né, que tem no Instagram. Uma vida baseada em eu não devia ter comido tanto. Quem nunca disse isso, né? Em um rodízio de pizza, por exemplo, ou em uma data comemorativa, ou em algum outro dia, você comeu tanto que falou, eu não devia ter comido tanto, né? Eu chego, estou passando mal de tão cheia que eu estou. Então, como você vai poder resgatar, né, esses sinais internos? Pode passar, Kelly, por favor.
Então, como eu falei, cada pessoa vai apresentar fome de um jeito diferente. Algumas vão ter dor de cabeça, outras vão ficar super bravas, né, estressadas, com dor de cabeça, com dor no estômago. E para resgatar esses sinais, o que é preciso? Primeiro, dizer não ao terrorismo nutricional, dizer não às dietas, né, onde elas só vão fazer com que você se desconecte com você mesmo. Então, é o primeiro passo, é fugir do terrorismo nutricional, prestar atenção no que você está comendo e demorar um pouquinho para perceber se você já está com fome ou não. Como assim? Eu costumo dizer a regrinha dos 5 minutos. Não sei se vocês já ouviram falar. Você come agora, vamos supor que chegou a hora do jantar, você come, e muitas vezes quando a gente acaba de jantar, a gente tem vontade de repetir, né, o que está no prato. Ah, tá tão gostoso que eu tô com vontade de repetir. Mas às vezes você já está super satisfeita. Eu tô falando só no feminino, né, como se tivesse só mulheres, desculpa aí que é o costume. Como se você já tá muitas vezes cheia e nem precisava repetir. Então a regrinha dos 5 minutos, ela serve para isso. Para você, quando acabar de comer, esperar um pouco. Claro que você não vai contar os 5 minutos, é só uma maneira de dizer. Esperar um pouco e ver. Eu realmente estou com fome ainda? Eu realmente quero comer isso? Ou eu já estou satisfeita? Por que é interessante esperar um tempinho, esperar alguns minutinhos? Porque o nosso cérebro e o nosso estômago, ele demora um pouco para processar as informações. Porque você acabou de comer. Então, espera um pouco e pense se você realmente precisa repetir o que está no prato. Se a resposta for sim, repita. Se for não, coma na próxima refeição. Entendeu? Eu acho que é uma maneira muito boa, principalmente para aquelas que exageram muito, observar isso, acabar de comer e refletir se você ainda está com fome ou não. Ou quando vê uma comida, quando comer, pensar, eu realmente estou com fome? Eu realmente estou com vontade ainda? Ou eu quero comer porque ele está na minha frente? E pouco a pouco, isso vai virar uma forma automática. O seu cérebro já vai processar de maneira automática que você já está cheia. Pode passar. E aqui, né, a gente já está encerrando, é o ciclo da alimentação consciente. Então, por que eu como? Por que você come? Né? Qual o motivo que faz com que você coma? Quando? Quando você quer comer? Quando eu quero comer? Como? De que forma você come? Onde? Onde você gasta as suas energias na hora que você está comendo? Quanto? Quanto eu como? Então, para vocês terem uma ideia, né, para aquelas que realmente estão prestando atenção, é muito mais prazeroso, muito mais gostoso de você identificar por você mesma aquilo que precisa mudar na sua vida, do que alguém impor para você a hora que você deve comer, o quanto você deve comer, o horário que você deve comer. Eu acredito que ele é muito mais eficaz. Por quê? Porque todos os dias a nossa fome é diferente. Tem dias, por exemplo, eu, Sara, que eu não tô com tanta fome assim. Em momentos de quando eu tô mais ansiosa, trabalhando muito, eu sou uma pessoa que eu perco logo o apetite. Então tem dias que o meu apetite está mais reduzido. Tem dias que eu tenho mais fome. Então eu ficar presa a um papel não vai fazer com que eu adquira uma autonomia alimentar. Vai fazer com que eu fique mais presa a ele. Então eu acho muito interessante fazer esse ciclo da alimentação consciente. Rever se você realmente quer comer essa quantidade, se você já está satisfeito, por que você come determinado alimento. Isso vai surgindo pouco a pouco. Isso não vai ser da noite para o dia. Até porque mudar hábitos requer tempo, né? Pode passar. A regrinha de 5 minutos, que eu falei para vocês, né? Tipo, quase agora, para vocês fazerem isso. Pode passar. E aqui, vocês não precisam excluir o que gostam. Basta ter equilíbrio e entender o que há por trás da sua relação com a comida. Por que você come tanto? Por que você está comendo de uma forma exagerada? Quais são os significados que a comida está preenchendo na sua vida? Mudar hábitos não é fácil, pois ele é adquirido ao longo da vida, mas não é impossível. Não é uma coisa do fim do mundo. Né? Basta você, querer e ter autorresponsabilidade. Você não acorda da noite para o dia e alcança a autonomia alimentar. É um processo gradativo, que requer dedicação,
autoconhecimento e autorresponsabilidade. Com essas três palavrinhas, você consegue ter a dedicação, se dedicar, ter autoconhecimento e autorresponsabilidade. E, principalmente, não buscar pelo perfeccionismo, porque ele não existe. Então, se você não tem o hábito de consumir nenhuma fruta, não vai ser amanhã que você vai consumir 3 porções de frutas ou 5. Começa com uma. Se você não faz atividade física, começa a fazer uma vez na semana ou 2 vezes na semana. E muitas vezes é necessário buscar ajuda de profissionais capacitados para poder te ajudar na caminhada. Eu costumo dizer que nós, nutricionistas, nós somos um guia. O protagonista é você. Porque por mais que eu tente te ajudar, mas se você não tiver autorresponsabilidade, sinto lhe dizer que não vai funcionar. Então, você tem que ter autorresponsabilidade aí, né? E se precisar, buscar ajuda. E a frase que eu falo muito, né? Que eu luto muito por uma nutrição mais gentil, sustentável e consciente. Sem nenhum tipo de terrorismo nutricional. E nenhum tipo de exagero, né? Pode passar. Aqui é a dinâmica do baralho. Não sei se vai dar tempo. Eu posso pedir para uma de vocês, pelo menos, fazer aqui. Deixa eu pegar. Mas antes de eu fazer a dinâmica do baralho, eu queria fazer um convite, né, para vocês. Acredito que deve ter algum rapaz, né, também aqui. Então, eu estava até comentando com a Kelly a respeito. Como vocês sabem, sou nutricionista, não trabalho com dietas, mas eu trabalho identificando o que há por trás da sua relação com a comida, buscando o autoconhecimento. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o meu trabalho, me sigam nas redes sociais, que eu vou colocar daqui a pouco. E eu tive uma ideia. Eu sou nutri e trabalho de maneira avulsa, né, com as consultas, tanto avulsa como com pacotes. Atualmente eu trabalho com pacotes, ou caso a pessoa não queira, eu trabalho de maneira avulsa, né, consulta por consulta. E eu tive uma ideia que eu estava comentando com a Kelly, na verdade não fui eu. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito Deus no coração, e eu sempre falo, e eu senti no meu coração que eu deveria fazer isso. Então eu tive uma ideia de fazer um encontro doce. O que é isso, Sara? Encontro doce é onde eu vou fazer uma sessão com a pessoa, com alguma de vocês, se quiserem, com um valor acessível, com um valor bem simbólico, que eu já... essa semana no meu Instagram de nutrição eu falei que eu ia dizer uma novidade, então vocês estão sabendo em primeiras mãos, né? Nem o meu Instagram ainda sabe sobre isso. E por que eu tive essa ideia, né, desse encontro doce? Porque eu tô percebendo que na pandemia o comer emocional ele tá sendo bem mais forte do que antes. Muitas pessoas estão utilizando a comida como refúgio, né, para a fuga dos seus problemas. E com isso a obesidade, né, o ganho de peso vem crescendo cada vez mais. E muitas pessoas não estão com condições financeiras devido à pandemia, a pagar uma consulta avulsa ou por pacotes. Então, com isso, eu resolvi fazer um encontro doce com valor acessível, onde você, né, caso alguma de vocês queiram, e outras clientes queiram, né, minhas seguidoras, vai fazer uma sessão comigo online, por videochamada, de 40 minutos a 1 hora, onde a gente vai poder trabalhar, que nem eu trabalho nas minhas consultas avulsas e pacotes, quais são os pontos que você precisa melhorar na sua alimentação. Ou seja, você vai resumir um pouco sobre a sua alimentação e eu vou traçar junto com você o que é que deve ser trabalhado. Então, aquelas que tiverem interesse, entrar em contato comigo, pode falar com a Kelly, que a Kelly pode passar o contato. E é isso, vai ser um valor tipo, bem simbólico, mas com o objetivo de poder realmente ajudar. Eu costumo dizer uma frase, que eu ensino a pescar e não dar o peixe. Então, quando a gente dá o pratinho feito para alguém, né, tipo uma dietinha pronta, tipo, eu não estou fazendo com que a pessoa mude. Eu estou dando o que é que a pessoa deve fazer. E no meu trabalho atualmente, como terapeuta nutricional, eu faço com que a pessoa tenha um questionamento e ela perceba o que é que precisa ser melhorado na vida dela através da alimentação, né, para evitar procrastinação, ter mais organização, dentre outros fatores. Então, é você que vai identificar, de acordo com os questionamentos que eu vou fazendo. Então, se vocês quiserem, né, pode passar aí, Kelly, que eu já deixo o contato. Passo? Pode. Pode passar? Pronto. Quem quiser, pode falar comigo.
Esse é o meu Instagram, o Doce Nutrição, sejam muito bem-vindos, né? Esse é o meu número do WhatsApp e aqui os meus 2 e-mails. Então, tirem aí uma foto, né? Sigam aí quem gostaram da minha abordagem. E para fechar, vamos fazer uma dinâmica bem rápida. Deixa eu separar aqui. Deixa eu colocar outra aqui. Pronto, vou fazer só com uma pessoa que acho que fica legal. Escolham aí, quem quiser participar, uma dessas cartas, ou de uma dessas cartas para a gente encerrar. Repetir o Instagram é Doce Nutrição. Vou colocar. Porque não tem como, né? A Kelly digitar. É @Doce Nutrição. Vou colocar. Pronto. Coloca aí, por favor. Então, escolham aí uma cartinha. Isso, @Doce Nutrição. Escolha aí uma carta. Se a Kelly quiser, escolhe e representa o grupo. Certo. O vermelho. O vermelho. O que você acha que o seu super-herói favorito come? Essa é uma cartinha, um baralho para a gente tipo, refletir um pouco, né? Sobre a alimentação. Então, o que é que você acha que o seu super-herói iria comer, né? Favorito come. E mais uma, escolha aí. É azul. Azul ou verde? É qual? Mais claro ou mais escuro? O mais escuro. Certo. Use um pouco menos de açúcar do que você está acostumado. Em uma semana, será que você sente a diferença no paladar? Perfeito, né? Então, vocês, né, essas duas, a Kelly representou o nosso encontro, né? Então, para vocês usarem um pouco menos do açúcar do que o habitual e perceber se dentro de uma semana o seu paladar já muda. Volta aí, Kelly, os outros slides, rapidinho. Tá, eu vou botar que eu tirei aqui muito. Tá. Só para eu mostrar para elas o livro e uma frase. Show. Peraí. Uhum. E aí, vocês gostaram da aula? Tá vendo aí já, Sara? Já, aí pode passar. Voltar, quer dizer, né? Pronto. Aí são indicações de livros que eu super indico para vocês. Tanto para a Kelly, né, que é nutri, também como pessoas que não são nutricionistas. Tem uma linguagem bem acessível. Então, essa é o número 1, que é o Dietas Engordam, que foi escrito pela Jéssica Ribeiro, que é maravilhosa, é a minha professora da formação de terapeuta nutricional. Esse que foi escrito também por outra nutricionista, a Sophie Deran, que é muito bom esse livro, O Preço das Dietas. E esse 3 é da Daiane Garbin, Fazendo as Pazes com o Corpo. Ela é a esposa do Tiago, do apresentador do Big Brother. Ele é muito bom porque ele vai te ajudar a fazer as pazes com o seu próprio corpo. Pode voltar aí. E para a gente encerrar, né? Não, a frase. A frase. O jeito mais prático de se aprender sobre respeito é lembrar que as escolhas dos outros não são da sua conta. Ou seja, que nem nessa imagem, né? Tá tudo bem você comer salada e o seu amigo quiser comer, sei lá, batata frita. As escolhas dos outros não nos interessa. A única escolha que interessa as nossas, né? A gente que vai ser responsável pela nossa vida e não os outros. Então, para encerrar, eu queria trazer essa reflexão e uma perguntinha, né? Se você pudesse dar um conselho de tudo que você aprendeu hoje, qual o conselho que você daria? Então, anota aí, né? Qual o conselho? Eu gosto muito de trabalhar com essa frase aí. Então, pontua qual o conselho que você daria para você mesma. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Quem quiser participar contra o doce, seja muito bem-vindo, né? Eu falo muito, né, gente? Apenas do meu jeitinho. Mas é isso.
Ô, Sara, foi ótimo. Muito obrigada pela, assim, né, a sua experiência é muito boa nessa área, né, seus esclarecimentos. Foi muito legal. Vamos ver aqui se alguém ainda tem mais alguma pergunta, algum comentário, Sim, vamos ver. né? Deixa eu ver aqui, porque agora que eu tô vendo, né, o chat. Sim. A Maria Karina, ela falou, tentar mudar meus hábitos e parar de procrastinar na atividade física. A Lisângela disse que gostou muito, grata pelas dicas. Foi muito bom mesmo. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Não? Então, a gente encerra por aqui. Perfeito. Vamos tirar uma foto, né? Sim, quer tirar? Deixa eu Bora tirar tirar uma aqui. Deixa eu foto, tirar né? aqui uma para vocês. Deixa todo Pronto. mundo de câmera desligada, mas vamos aqui. Liguem a câmera, né? A câmera, se vocês puderem. É. Deixa eu ajeitar meu cabelo, né? Pra não ficar assanhada. Ai, a Karina Vamos já lá. ligou. Muito Vamos bem. lá. A Jaqueline já me segue no Instagram, né? Angela, agora que eu vi que era você, porque eu estava sem visualizar. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, Kevin. Vamos lá para a foto. Pronto, joia. Sara, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a Posso ouvir todos. muitos. A Posso ouvir todas. muitos. Um abraço. Tchau. Tchau, abraço. Tchau. Tchau.